Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians. Olha eu de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu no meu canal a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, aquilo que você está achando aqui. Para mim é muito importante e a plataforma do YouTube vai reconhecer o meu canal e distribuir esse vídeo para muito mais pessoas, tá bom? Desde já, o meu muito obrigado a cada novos inscritos aqui no meu canal. Bom, vamos lá. Quero falar de corintiano para corintiano. Nós sabemos que no último domingo, acho que a maioria, todos nós que somos corintianos, tivemos assim o dever e a obrigação de assistir o debate presidenciável entre Augusto Melo, candidato da oposição, e André Negão, candidato da situação no Mesa Redonda da TV Gazeta. Um programa tradicionalíssimo que vai ao ar todos os domingos à noite, ao qual eu assisto esse programa, sou fã do programa, né? Osmar Garrafa hoje dirige o programa, está à frente como âncora, e um programa muito gostoso, um debate de futebol muito gostoso de se assistir. Vamos lá. Teve o debate entre Augusto Melo e o André Negão. Todos nós sabemos, e eu quero dar a minha opinião sobre algumas falas do André Negão. E quero ensinar algumas coisas para o André Negão que ele não sabe. Eu sou leigo. Eu não estou lá no Corinthians 24 horas por dia, como ele está, sugando e mamando o Corinthians. Eu não estou lá. Mas sei de algumas coisas do futebol que o André Negão não sabe. E eu não sou candidato. Porque se eu fosse candidato, saberia muito mais do que ele neste debate do último domingo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o André Negão, em determinado momento do programa, ele não soube responder o que significa a palavra transferban no futebol. Eu queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora. Daqui a pouco vem o Jonathan Caleri, vem um monte de gente aqui, tirar sarra aqui, vão tudo caçar sapo na lama lá. Para de ficar enchendo o saco, vem aqui falando um monte de besteira, mas não tem problema. Desce o cacete mesmo, não tem problema, porque hoje nós merecemos levar porrada de tanta sacanagem que estão fazendo com o Corinthians. Mas vamos lá. Em determinado momento ele não sabia o que significa a palavra transferban no futebol. Uma palavra tão conhecida por nós corintianos, tá? O André Negão, que graças à sua chapa Renovação e Transparência e todos os seus ex-presidentes levaram o Corinthians ao clube que um dos que mais sofreram o transferban aqui no Brasil, tá? Mas para você, o André Negão, que não sabe o que significa um transferban, eu vou dizer para você, é uma punição administrativa da FIFA aos clubes inadimplentes que fizeram transações nacionais ou internacionais de jogadores e não pagaram seus respectivos donos. Então, a FIFA impede o clube de inscrever novos jogadores, de registrar novos jogadores, tá bom? Por isso que você não sabe. Porque quando o clube se torna inadimplente, como muitas vezes aconteceu com o Corinthians, na sua chapa Renovação e Transparência, o Corinthians sofreu transferban. E teve que correr às pressas, vender jogadores como o Mantuan, agora esse ano, para poder pagar e inscrever o Matias Rojas. Ou você já esqueceu disso, André Negão? Que fique bem claro para você, o transferban é quando vocês da chapa Renovação e Transparência não pagaram jogadores que vocês compraram. E aí o clube que vendeu o jogador para vocês entra na FIFA e a FIFA dá essa punição administrativa ao clube, porque não pagou. Ou seja, caloteiros, aqueles caloteiros que não pagam as suas dívidas, a FIFA vai lá e dá essa punição administrativa ao clube. E a
punição, o clube tem 45 dias para pagar, para quitar a dívida, senão está impedido. Não sei quantos anos fica sem poder inscrever jogadores. Eu estava vendo aqui, e aqui não fala quantos jogadores, mas fica impedido de inscrever novos jogadores no seu clube. Que vergonha, André Negão. É por isso que você não sabe o que significa a palavra transfer ban, né? Mas vamos lá, tem mais. Isso não é tudo não, tem mais. O André Negão, em determinado momento da sua entrevista, do seu debate, né, com o Augusto Melo, o André Negão disse o seguinte, que essa chapa Renovação e Transparência pegou o clube em 2006, pegou um clube sem CT, sem Mundial e sem estádio. Pasmem vocês, o André Negão disse que o Corinthians não tinha Mundial, ele não conhece a história do Corinthians. Ele não sabe a história do Corinthians. Como que um cara como esse quer ser candidato a presidente do Corinthians? Ele deu um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé e acertou em cheio. Porque tem um velho ditado que diz que o peixe morre pela boca, não é? E o André Negão morreu no último debate de domingo. Porque não é possível que aqueles que têm a caneta na mão, os sócios que vão votar no dia da eleição, votar num cara como esse para presidente do Corinthians. Não é admissível um cara como esse ser presidente do Corinthians. Não quero dizer aqui que o Augusto Melo vai ser o salvador da pátria do Corinthians. Que o Augusto Melo vai zerar a dívida do clube e vai deixar o Corinthians como o Flamengo está hoje. Como o Palmeiras está hoje. Não vai fazer isso em 3 anos. É muito pouco. Mas entre Augusto Melo e André Negão não tem nem comentário. Não pode ter comentário para nós corintianos se nós amamos realmente o clube. Ele disse que o Corinthians não tem Mundial. Ele não reconhece nada do Corinthians antes de 2006. Ele só reconhece do Corinthians depois de 2006. Somente depois de 2006 ele reconhece os títulos do Corinthians. Dá para acreditar num cara como esse? Agora, ele disse que o Corinthians não tinha CT e o Corinthians construiu um CT. Mas não foi a chapa Renovação e Transparência que construiu o CT do Corinthians. Quem fez tudo para o Corinthians no CT Joaquim Grava foi o Ronaldo Fenômeno, que quando ele chegou no Corinthians para treinar, ele tinha um container, que a chapa Renovação e Transparência estava no poder nessa época. Um container, jogadores trocavam de roupa dentro de um container. E o Ronaldo Fenômeno fez toda essa reformulação. Ele fez tudo isso no Corinthians quando ele foi jogar lá. Ele revolucionou o CT do Corinthians. O Ronaldo Fenômeno. Tá? Aí vamos para o estádio do Corinthians, que o Andrés e o presidente da República, que está no poder hoje, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, construíram o estádio do Corinthians. Só para poder abrir a Copa do Mundo. E depois deixaram a dívida rolar. E a dívida está rolando. Juros em cima de juros. É assim que vocês trabalham? Constroem um estádio e depois abandona tudo? Não pagam? E hoje o Corinthians novamente tem fama de caloteiro? Porque não paga o estádio? Nós estamos pagando juros em cima de juros por causa desse estádio que vocês construíram sem pensar no bolso do clube. Vocês pensaram em construir um estádio e colocar para a Copa do Mundo. Não pensaram no clube, no Corinthians. Como que você quer ser candidato? Candidato você já é. Como que você quer ser presidente do Corinthians? Nesta chapa Renovação e Transparência, quero só dar uns dados para vocês, meus amigos, para finalizar. Essa chapa Renovação e Transparência, quando pegou o Corinthians,
Em 2007, o Corinthians devia 100 milhões de reais. 100 milhões de reais era a dívida do Corinthians em 2007. 2007. No primeiro ano do Duílio agora, Duílio está 23, 22, 21. E em 21, quando ele assumiu o Corinthians, o Duílio, a dívida do Corinthians era de 957 milhões de reais. Pasmem vocês. De 100 milhões passou para 957 milhões. E agora o Duílio, encerrando o seu mandato, está com uma dívida atual hoje de 971 milhões de reais. Esses dados estão todos aí para vocês verem. Eu peguei esses dados do programa Os Donos da Bola, do Neto. Do Neto. Eu peguei esses dados com ele, tá? Então essa dívida existe. E esse ano o Corinthians bateu recordes e mais recordes de venda de jogadores, de patrocínio, e a dívida do Corinthians do ano passado, do primeiro ano do mandato do Duílio para esse ano, subiu 14 milhões de reais. Eu queria saber como que subiu tanto, sendo que o Corinthians está batendo recordes e mais recordes de arrecadação. Para onde está indo o dinheiro do clube? Dê essa explicação, André Negão. Explica tudo direitinho, tintim por tintim, para que nós possamos entender. Cadê a transparência? Explica certinho. Transparência. Explica essa dívida do Corinthians. E pede para o seu amiguinho Duílio se explicar como que ele disse que o Corinthians, ele preferiria não ganhar títulos, mas pagar a dívida do clube. Sanar as dívidas do clube. E a dívida só aumentou. Só aumenta, só aumenta, só aumenta. Me explique isso. Ou seja, como diz o ditado, o peixe morre pela boca. Portanto, o André Negão, você perdeu a sua eleição no debate de domingo. Se aqueles sócios que têm a caneta na mão para votar amarem o Corinthians, vai ser de goleada a vitória do Augusto Melo na próxima eleição. E falei, e isso vai acontecer. Depois vocês me cobram.